Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Henriques e vim hoje falar-vos sobre a enxaqueca, tá? Então, a enxaqueca é um grupo de patologias, portanto, faz parte do grupo das patologias primárias, tá? Idiopáticas, porque nós temos dois tipos de doença, dois tipos de cefaleias, dor de cabeça. Temos o grupo das cefaleias primárias, que são idiopáticas, que são aquelas que não se identificou uma causa subjacente, e temos o grupo das cefaleias secundárias, que são aquelas em que tem uma causa subjacente. O paciente teve meningite, o paciente teve encefalite, o paciente teve tumor e tem dor de cabeça nesse contexto, tá? Então hoje nós vamos falar da enxaqueca, que faz parte, juntamente com as outras, do grupo das cefaleias primárias, tá? Que, juntamente com a tensional, as trigêmico-autonômicas, como a cefaleia em salvas, a hemicraniana paroxística e outras, a cefaleia hípnica, a cefaleia numular e muitas outras cefaleias primárias. Hoje nós vamos falar especificamente da enxaqueca, tá? Então a enxaqueca é uma entidade nosológica, tá? Introdutoriamente é importante falar isso. É uma entidade nosológica, é um diagnóstico, tá? É diferente da dor de cabeça. A dor de cabeça isoladamente é um sintoma, tá? É um sintoma que faz parte, portanto, da enxaqueca. A enxaqueca é uma entidade nosológica, é um diagnóstico médico, tá? Isso implica que o seu médico é que vai fazer esse diagnóstico. Então, a gente não recomenda você ver as características, ler em algum livro, em algum artigo e fazer o autodiagnóstico e partir para o tratamento. A gente, portanto, não indica esse tipo de conduta, porque o diagnóstico é meramente médico, tá? Essa é uma nota importante que a gente traz aqui. Em termos epidemiológicos, ela tem uma prevalência muito alta. Globalmente, a sua prevalência chega a 12%, tá? Que é muito mais frequente no gênero feminino, com cerca de 17% a 18%, contra 8% a 9% no gênero masculino, tá? Então é muito mais frequente nas meninas do que nos homens. E é importante dizer aqui, nota introdutória, que é uma doença, como muitas doenças, que é muito mais frequente em pessoas de nível socioeconômico relativamente baixo, tá? Que a OMS fez um estudo que à medida que melhora o nível socioeconômico da pessoa, também vai melhorar, portanto, as crises de enxaqueca que as pessoas vão tendo, tá? Então, isso mostra que a qualidade de vida tem um impacto muito grande nas crises de enxaqueca. Também é importante a gente aqui dizer que, em termos epidemiológicos, é uma doença muito incapacitante, que a OMS enquadra no grupo das doenças incapacitantes. Das 10 doenças mais incapacitantes a nível do mundo, a enxaqueca faz parte, tá ok? Vamos agora então falar das características clínicas, tá? É uma cefaleia que normalmente é hemicraniana, tá? É unilateral, acontece numa das porções da cabeça, normalmente o mais frequente, mas pode generalizar-se, pode ser bilateral, pode ser holocraniana. É uma cefaleia que normalmente é pulsátil, tá? O paciente vai sentir como um latejar. É uma cefaleia que normalmente dura de 4 a 72 horas, tá? Em termos de duração. É uma cefaleia que agrava com o movimento, tá? Com atividade física, seja qual for a ordem. E é uma cefaleia que tem como fatores acompanhantes, normalmente o paciente tem hipersensibilidade à luz, que a gente fala que é a fotofobia, e a hipersensibilidade ao sol, ao som, tá? Desculpa, ao som, que é a fonofobia, tá? Então, normalmente o paciente, quando está com essa cefaleia, ela normalmente se resguarda, tá? Procura um quarto escuro e calmo. Também tem como fator acompanhante a osmofobia ou a olfatofobia, que é a hipersensibilidade aos odores. E normalmente é uma cefaleia que pode ter um começo gradual, mas a tendência é ir aumentando a gravidade, tá? E quando os pacientes têm, portanto, a crise mais forte, normalmente têm que parar o que estão a fazer, tá? Então é uma cefaleia muito incapacitante. Normalmente ela pode acontecer antes, durante ou depois da dor. O paciente pode ter um distúrbio neurológico que nós chamamos de aura, tá? Essa aura normalmente pode ser visual,
que o paciente vê luzinhas, vê escotomas, distorção do campo visual, e em algumas formas mais complexas o paciente pode mesmo chegar a ter déjà vu ou jamais vu. Também pode ter a aura na forma sensitiva, que o paciente tem parestesias, tem câimbras, ou então motora mesmo, o paciente chega a ter hemiparesia, tá ok? Então nós temos dois tipos de enxaquecas, temos a enxaqueca clássica e temos a enxaqueca não clássica, tá? A enxaqueca clássica é aquela que, portanto, se acompanha de aura, tá? E a não clássica é aquela que não tem aura. Então, em termos didáticos, a gente costuma fazer a divisão das fases de enxaqueca, portanto, em 4 fases, tá? Então, a primeira fase, que é a fase premonitória, tá? A fase premonitória da migrânia, tá? Que são os pródromos, que é um conjunto de sinais e sintomas que o paciente sente na vigência da dor, antes de ter a dor. Normalmente de 5 minutos a 1 hora, antes de ter a dor propriamente dita, o paciente sente esse tipo de sintomas, que pode ser sintomas motor, o paciente pode ter rigidez nucal, o paciente pode ter depressão, fica mais ansioso, tem irritabilidade, tá? Então, normalmente o paciente já faz uma associação, ele já sabe, não, quando eu estiver nesse estado, no estado X ou no estado Y, normalmente eu vou ter a dor, tá? Então é um prenúncio, é um anúncio da dor, tá? E nessa fase o paciente já pode tomar algumas condutas que é para prevenir que a dor não chegue a acontecer de facto. Então, a outra fase que a gente pode levantar aqui em termos didáticos é a fase da aura, tá? Que a gente já explicou, tá? Que a aura que é um distúrbio neurológico que acontece antes, no decorrer ou depois da dor. Depois temos a fase da dor propriamente dita, com as características que a gente já mencionou, que é a fase da dor propriamente dita. Depois temos a fase pós-drômica, tá? Que é a fase depois da dor. Então, nessa fase pós-drômica, normalmente o paciente também tem um conjunto de sintomas. Alguns chegam a ficar eufóricos, outros ficam deprimidos, outros ficam mais ansiosos. Pode ter uma paresia, tá? Que acontece depois da dor. Então, tanto o período premonitório como o período pós-drômico, eles são importantes, que é para a gente ajudar o médico na estratégia terapêutica da doença, tá? Por exemplo, se o seu pós-dromo é, por exemplo, depressão, tá? Só para dar um exemplo. Então, na terapia, a gente já vai ter em conta isso. A gente, se calhar, já vai entrar com antidepressivo, em vez de um beta-bloqueador, tá? Então, o tratamento da migrânia é muito estratégico, tá? Não é, a gente já vai ver mais lá para frente, não é só tomar remédio e você ir lá ver a lista de remédios e tomar, não é estratégico. A gente tem em conta as comorbidades, a idade do paciente, o pulso do paciente, a pressão, portanto, o seu condicionamento cardiovascular todo é avaliado, se você tem depressão ou não. Então a gente avalia tudo isso para a gente então entrar na estratégia terapêutica, tá? Então é importante também falar um pouco dos gatilhos. Os gatilhos da migrânia, que os gatilhos são aqueles que desencadeiam a migrânia, tá? Então alguns estão na literatura, alguns já foram estudados, mas outros não foram estudados. A gente no consultório recebe cada vez mais novidades de gatilhos, de pessoas que chegam a dizer, não, alguns alimentos, quando como uva, por exemplo, tenho dor de cabeça, quando tomo café, a cafeína, que já é muito conhecida, apesar do dilema da cafeína, né? Porque alguns dizem que a cafeína é gatilho, desencadeia dor para eles, mas alguns que estão viciados com a cafeína, então às vezes deixar de tomar o síndrome de abstinência é que leva à dor, tá? Então, para esse caso, o gatilho dele é não tomar café. Então temos atividade física, atividade sexual, ansiedade, discussão. Então, quando a pessoa tem altercação emocional, tem dor. Então os gatilhos são os mais variados. É importante também a identificação dos gatilhos, dos fatores de risco já na estratégia terapêutica. E falando já propriamente da terapêutica, nós temos duas formas de tratamento. Nós temos o tratamento agudo, que é o tratamento abortivo, tá? Que é aquele que o paciente toma na vigência da dor. Quando o paciente tem a dor, então ele vai tomar especificamente o remédio que é para tratar a dor, tá? Que é o abortivo, que a gente faz, tem vários grupos farmacológicos, tá? Temos os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides.
acetaminofene, temos as ergotaminas, temos os triptanos, que normalmente são usados de forma combinada ou isolada, oral ou endovenosa, a depender da necessidade do momento, que é só para botar a dor no momento, tá? Depois, então, temos o tratamento profilático. O tratamento profilático, né, é o tratamento que é profilático, é preventivo, é para o indivíduo não ter dor, que é o tratamento mesmo. Então, esse aqui é feito de várias estratégias, tá? Então, temos mudança do estilo de vida, identificação e prevenção dos gatilhos. Depois temos o tratamento medicamentoso, que é o farmacológico. Temos a neuroestimulação. Temos a terapia cognitiva comportamental. Então, todas essas abordagens fazem parte do tratamento profilático da migrânia, tá? Então, muita gente só parte para o remédio. É importante dizer que existe uma estratégia toda completa, tá? O remédio é só parte da estratégia. Fazer algumas recomendações já para terminar. Então, uma recomendação primeiro aos nossos colegas médicos, tá, que tratam esses pacientes. É importante dizer que nós médicos somos tentados. Quando o paciente vem, partir já para o remédio, partir para o farmacológico, né? Eu também já caí nessa rasteira. E até mesmo o cara, quando vai estudar o tema, ele só estuda na parte dos fármacos. É importante de considerar, eu recomendo aqui os médicos a considerarem as outras formas de tratamento da doença, colegas, tá? Então, não subestime a mudança do estilo de vida, não subestime a identificação e prevenção dos gatilhos, não subestime, portanto, o uso de nutracêuticos, não subestime o uso da terapia cognitiva comportamental, tá? Às vezes você pode mesmo encaminhar para um colega que tem essa experiência, tá ok? Que trabalha com terapia cognitiva comportamental na migrânia, pode ser um psicólogo, ou então um psiquiatra, ou uma pessoa treinada nisso, mesmo neurologista treinado nisso. Então é muito importante. Eu até às vezes, o que é que eu faço? Quando o paciente vem na forma grave, então eu entro já com o farmacológico. Mas nesse interregno, enquanto eu começo com o farmacológico, eu já introduzo as outras formas, mudança de estilo de vida, prevenção. E depois, com o tempo, o paciente chega mesmo a desmamar o remédio, tá? Porque a nossa meta, a gente tem que acabar com o hábito de ver todas as doenças como sendo de toma medicamentosa crônica, tá? Nem todas as doenças é para tomar medicamento a vida inteira, tá? O medicamento, o remédio, está para nos ajudar. Então, nós entramos com o remédio, o paciente muda o estilo de vida e depois a gente vai desmamando. E eu falo isso com propriedade. Eu conheço muitos pacientes que tomavam medicamento para migrânia e a gente foi desmamando. Alguns estão com uma dose muito inferior, outros ficaram mesmo sem o fármaco, tá? Então, essa recomendação que eu trago aqui nos colegas médicos, para prestarem mais atenção na mudança do estilo de vida, que é científico, tá ok? Então, os papers falam disso, tá? Então, quando a gente enfatiza que a mudança do estilo de vida na migrânia é importante, é porque os papers, é porque tem embasamento científico, tá? Os papers sustentam. Então, venho fazer uma recomendação para o doente. Tá, caro doente, a doença é sua, tá ok? Então, a responsabilidade é mais sua do que nossa, nós como médicos. A gente tem outros pacientes, a gente tem outros filhos, como eu costumo dizer, temos outros pacientes. Então, cada paciente tem que se responsabilizar pela sua saúde. Quem muda o estilo de vida é o paciente, tá ok? Então, mudança de estilo de vida, a gente vai falar teoricamente, mas na prática quem vai fazer é o paciente. Então, é importante uma recomendação para os doentes. Estude como é que você muda a vida, entendeu? Estude sobre alimentações, estude sobre repouso, entendeu? Como é que você repousa, o número de horas que você deve repousar, como é que você deve repousar. Eu tenho vídeos que falam sobre isso, tenho livros, o Instagram também a gente posta isso. Então, você deve se engajar, o engajamento fundamental deve ser seu na qualidade de doente, tá? Então, transformar-se em leitor, tá? E eu vou trazer aqui alguns livros que vão te ajudar, portanto, nessa empreitada, nessa jornada de mudança do estilo de vida. Temos aqui este livro aqui, que é Dr. Laí Ribeiro, que é o Coração Anti-Infarte,
que ele vai te ajudar no condicionamento cardiovascular, tá? Então, porque a OMS, ela advoga que tem muitos estudos, até não digo a OMS, tem muitos estudos que fizeram ressonância funcional em pacientes no pós-crise, no período pós-drômico, e verificou-se que esses pacientes têm diminuição da irrigação no cérebro, portanto, na vigência de pós-dor, período pós-drômico. E eles, portanto, correlacionam essa diminuição do fluxo com os diversos sintomas que acontecem no pós-drômico, tá? Então, para dizer que o condicionamento cardiovascular é muito importante, portanto, no tratamento da migrânia. Este livro também ajuda nesse mesmo sentido, no condicionamento cardiovascular. Muitos nutracêuticos que são indicados cientificamente no tratamento da migrânia estão aqui neste livro aqui. Então, depois de você ler e aplicar as técnicas, isso vai te ajudar nessa empreitada da luta contra a enxaqueca. Temos esse livro aqui, que é sobre saúde, Saúde de Aço, Fundamentos para uma Verdadeira Saúde. Este livro aqui vai trazer muitos inputs, tá? No condicionamento físico, o condicionamento mental, o condicionamento espiritual. Então, são livros que quando você ler, de certeza que você vai aprender muito. Coisas que você aplicando na sua vida vão te ajudar nessa empreitada. Temos este livro aqui, que é o livro do campeão, que eu digo. Então, este livro aqui é importante, que vai te ajudar bastante, portanto, na sociabilização, na gestão social da vida do dia a dia, o seu emprego, a gestão do trabalho, a ansiedade entre os colegas. Então, este livro aqui tem técnicas de como você faz, que é para dar uma condução na sua vida mais eloquente, que vai permitir você se livrar da migrânia, tá? A longo prazo, tá? Temos por último este livro aqui, que é um livro que, apesar de estar escrito, portanto, um livro sobre depressão, porque estou deprimido, visão de um neurologista, depressão, uma nova abordagem, apesar de ser escrito para pessoas com depressão, mas ele vai ajuda qualquer pessoa a melhorar o seu estado de humor, tá? A melhorar a gestão mental, tá? Que muitas vezes pacientes com depressão têm depressão, paciente com enxaqueca, desculpa, tem depressão no pós-dromo ou então período premonitório, muitas vezes, ou então o gatilho é a depressão. Às vezes você só controlar a depressão de uma forma efetiva, você já tem um grande passo para se livrar da doença, e até muitas vezes sem precisar mais do farmacológico, tá? Então é muito importante a leitura desses livros. Nesse livro especificamente, por exemplo, aqui fala-se de uma forma geral 3 técnicas de terapia cognitivo-comportamental, que são técnicas que o seu médico, psiquiatra, psicólogo ou neurologista, ele indicaria. Então, às vezes, você quando já leu esse livro, só vai no médico já discutir as viabilidades de utilização ou não, tá? Então, você ajuda-se bastante. E por último, é só uma parte aqui, muita gente fala, não, a saúde é cara, os livros são caros, a alimentação é cara. Eu gostaria de dizer que não, tá? Caro é ficar doente, caro é estar na UTI, tá? Caro é deixar de trabalhar pela incapacidade da migrânia, que a enxaqueca causa, tá? A saúde nunca foi cara, ela até é trabalhosa, ela exige investimento de tempo, dinheiro e engajamento, mas a longo prazo chega a ser muito mais barato do que ficar doente.